Olá, tudo bem? Eu sou Roberto, aluno do Conservatório de Música. Estou no segundo ano do curso técnico de canto erudito e entre as matérias nós temos a matéria de literatura e apreciação musical, no qual tenho como professora a professora Goretti. Vou aqui falar um pouquinho de algumas características do período clássico. Nós sabemos que o período clássico, onde data entre o ano de 1750 a 1800, é um período de grandes músicos, como já sabemos. Nós temos Beethoven, Haydn, Mozart. É um período que buscava o perfeito equilíbrio entre a expressividade e a estrutura formal. Nesse período, nós vamos percebendo que o cravo vai caindo em desuso e aí nós vamos vendo o piano começando a ser usado. Nós vamos percebendo a orquestra que cresce de tamanho e os compositores passam a empregar instrumentos de sopro. E aí nós vamos percebendo que na primeira parte do período clássico, as orquestras eram pequenas e de formação variável. Por exemplo, uma base de cordas, a qual geralmente era acrescentada duas trompas, uma ou duas flautas ou dois oboés. Logo, entretanto, com o passar do tempo, os compositores passaram a usar conjuntamente a flauta e os oboés, além de incluir dois fagotes. Em certas ocasiões, passa a colocar dois trompetes e um par de tímpano, e os clarinetes passam a ter o seu lugar certo já no final do século XVIII, onde as madeiras se tornam uma seção independente dentro da orquestra. No período anterior, a música havia sido principalmente polifônica, com vozes no contraponto envolvidas quase sempre com o cravo contínuo soando ao fundo. Já na textura clássica, tende a ser mais leve, mais clara, menos complicada, ou seja, homofônica, com ênfase na beleza, de uma forma mais refinada, elegante e com uma estrutura formal. E aí nós vamos percebendo que falando nessa estrutura formal, nós temos a sonata, não é? Sonata do verbo sonare, que significa soar, música para soar, né? Onde nós temos o oposto disso, que seria a cantata, música para cantar, onde o instrumento utilizado aí seria a voz, né? A voz cantada. Pois bem, no período barroco já existia a sonata, mas até então não era tão desenvolvido porque as cantatas eram muito mais expostas pelo fato da busca de expressar os louvores a Deus. A sonata foi dada pelos compositores clássicos a uma obra de diversos movimentos para um ou dois instrumentos. Por exemplo, para piano e violino. Se a obra fosse para três instrumentos, seria chamado de trio. Se fosse para quatro instrumentos, receberia o nome de quarteto. Se fosse para cinco, quinteto e assim sucessivamente. Agora veja bem, dentro dessa sonata, nós também temos a sinfonia, que na realidade a sinfonia é o quê? É uma sonata para a orquestra, onde na sonata nós tínhamos três movimentos aí, né? Três andamentos, melhor dizendo, diferentes. Primeiro, rápido, o segundo, lento, depois o terceiro, rápido. Mas com o passar do tempo, acrescentou mais um movimento. Então, no primeiro movimento, é um movimento mais rápido, o segundo, mais lento, né? Vagaroso, e o terceiro movimento, nós vamos perceber que Haydn e Mozart insere aí minueto e trio, dança tirada da suíte barroca. E mais tarde Beethoven
insere aí o chezo, ou seja, brincadeira. O terceiro movimento é um movimento mais brilhante, vigoroso. E aí vem o último movimento, que é um movimento alegre, rápido. É um movimento quase sempre usado da forma rondó. E aí nós vamos ter também a forma sonata. Veja só, a forma sonata, na verdade, é uma forma esquematizada, ampla para a composição. Consiste, vamos dizer assim, em uma regra de seções, certo? Então, na forma sonata, certo? Nós temos a exposição, desenvolvimento, recapitulação e coda. Na exposição, nós apresentamos tema 1, tema 2. E dentre esses temas, nós vamos ter uma modulação de tom de uma para outra. E aí nós vamos para o segundo passo, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento, aí nós vamos perceber uma discussão onde explora possibilidades da exposição, né? Uma vez que na exposição você teve o tema 1 e o tema 2, aqui no desenvolvimento você vai desenvolver aquilo que já foi abordado, o tema principal que foi na exposição. Aqui no desenvolvimento começa a ser explorado muito mais. E aí vem para o terceiro passo, que é a recapitulação, ou seja, a reexposição. Nesse momento, na peça, nós vamos ver que eles começam a, a repetir aquilo que foi posto lá no início, lá na apresentação, ou seja, lá na exposição. É claro, de uma forma um pouquinho modificada, né? E aí nós vamos percebendo que já vai declinando aí para o final, que é o coda, onde nós vamos ter aí aquela melodia já para terminar a peça. Então é importante a gente entender o que é a forma sonata. Nós temos a sonata, né, e a forma sonata. Ok? Bom, espero ter ajudado. Muito obrigado e até mais.